Pessoal, para a gente cobrir o nosso cupcake gigante, eu vou utilizar glacê real. Então eu vou bater o glacê real e explicar para vocês como a gente bate, como a gente chega no ponto do glacê real para conseguir deixar a decoração firme e bonita, para não ficar despencando, e todas as dicas. Depois que eu terminar de bater o glacê, depois que ele der o ponto, a gente vai tingir para vocês com corante em pó. Acreditem! Já tem o corante em pó, aqui a gente vai utilizar o Gran Chef, ele é um corante em pó, hidrossolúvel, ou seja, toda a preparação que a gente tem que trabalhe com água, seja pasta americana, que tem água na composição, glacê real, massa de bolo, tudo que tem água na composição, a gente consegue tingir com esse corante. E aqui a gente vai tingir para vocês verem e acompanharem com a gente que lindas ficam as cores e as tonalidades. Então, para bater o nosso glacê, eu vou colocar uma quantidade razoável na minha batedeira. Primeira dica, nunca batam 1 kg de glacê de uma vez. Por que eu não posso bater 1 kg? Quando a gente coloca 1 kg na batedeira, se não for uma batedeira industrial, ela não tem força para dar ponto em 1 kg de glacê. Então, sempre no máximo de meio quilo. Começo a adicionar água, e vou adicionando água, e vou mexendo. Quando chegar no ponto, eu vou mostrar o ponto para vocês. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou colocando a água e mexendo. Lembrando que o glacê real, a base dele é açúcar. Então, a quantidade de umidade que a gente vai colocando nesse glacê vai interferindo cada gota. Então, sempre eu vou colocando de pouquinho. Em média, para cada meio quilo de glacê real, a gente costuma colocar 80 ml de água. Mexi. Acho que a água está o suficiente, vou fazer um teste que eu vou mostrar para vocês. Eu pego uma colher limpa, porque essa daqui já está com glacê grudado, então ela não vai fazer o meu teste. Pego uma colher limpa, vou fazer uma bolinha, e essa bolinha tem que cair da minha colher de uma vez, sem escorrer. Então eu venho aqui na batedeira, pego essa bolinha, viro e caiu. Sempre sobra um pouquinho na colher, porque, como eu disse, a base é açúcar, então ele gruda na colher. Mas a maior parte, a bolinha maior, cai de uma vez. Se escorrer, é porque a gente tem muita água aqui, a gente tem que colocar um pouquinho mais de pó. Se demorar mais do que 10 segundos para cair da colher, aí a gente vem, coloca um pouquinho mais de água, mexe um pouquinho e coloca para bater. Dei o ponto no meu glacê com a água, coloquei a quantidade de água que eu precisava, agora eu vou levar para a batedeira. Então, eu primeiro dou o ponto, depois eu levo para bater. Qual é o batedor que eu utilizo? Toda batedeira vem com 3 tipos de batedor. Um para massa leve, um para massa média e um para massa pesada. O glacê real é massa média, então a gente utiliza esse tipo de batedor. Se utilizar o globo, o que vai acontecer? O seu glacê não chega no ponto. Aí, quando a gente for trabalhar com o glacê, ele começa a desmontar. Por isso, sempre esse tipo de batedor. Vou colocar na batedeira o meu glacê e vou colocar para bater por 10 minutos, tudo bem? Depois que bater, a gente vai mostrar para vocês como tinge esse glacê e vocês vão ver que cor linda que vai ficar. 10 minutos batendo, olha o ponto que fica o nosso glacê. Então, ele faz picos. Dessa forma, a gente consegue tingir e trabalhar com o que a gente quiser. Se eu quiser fazer um acabamento, se eu quiser fazer uma decoração, se eu quiser fazer flores e deixar essas flores secando, ó, vou tirar para vocês verem que todo ele tá no mesmo ponto, tá? Mas tem que deixar os 10 minutos batendo, não pode esquecer. Eu já tenho um num potinho, só para vocês verem a cor, que fica mais fácil no transparente, batido no mesmo ponto. Então, olha, já tá firme. O glacê, ele acontece igualzinho à pasta americana. Então, se ele fica um pouquinho parado, o ideal sempre é que a gente mexa ele para que ele fique lisinho de novo e a gente possa voltar a trabalhar. Para atingir esse glacê, eu vou utilizar um corante em pó. Eu vou utilizar o Gran Chef verde folha. O que acontece quando a gente utiliza um corante em pó? A gente não muda a consistência do nosso glacê. Como eu falei para vocês, ele é um corante hidrossolúvel. Então, como foi a água no meu glacê, eu posso utilizar esse corante porque ele é dissolvido, ele é solúvel em água. Na minha mistura já tem. O pó, sempre a cor é muito concentrada. Então, esse, por exemplo, é o verde. Olha o tom que é o verde aqui, ó.
Então, a gente tem um tom meio terra, mas quando a gente tinge, é que ele vai modificar a cor, tá? A gente coloca o pó, sempre colocando pouca quantidade, e vai mexendo até chegar na cor que a gente precisa. Olha só que efeito lindo que a gente tem de cor. Olha como vai ficando. Nada de corante eu coloquei e aqui a gente já tem um verde folha bem bonito. Olha só. Melhor de tudo, sem mudar em nada a estrutura do nosso glacê. Por quê? Porque ele é um corante em pó, que serve para tingir. Então, esse pó não vai mexer em nada na minha estrutura, minhas florzinhas, o meu trabalho depois com o meu glacê vai ficar sempre perfeito. Aqui eu já terminei de tingir, olha a cor que linda. Nada de corante, só um pouquinho e já ficou com uma cor ótima para trabalhar. Vou passar para as meninas continuarem tingindo, porque afinal de contas, o nosso cupcake tem 1 metro. Então, a gente vai utilizar bastante glacê. Enquanto elas vão tingindo o glacê, eu vou mostrar para vocês que com esse corante, a gente também consegue tingir pasta. Eu tenho aqui, primeiro, pasta americana. Essa pasta americana, a gente vai utilizar para tingir a cereja do nosso cupcake. Cereja, como todo mundo sabe, é vermelho. O que acontece com o corante vermelho? Quando a gente vai utilizar o corante vermelho, primeiro, a gente sempre tem que dar um fundo, se a gente trabalha com ele líquido ou com algum outro tipo. Então, a gente sempre tem que dar um fundo para conseguir chegar numa cor intensa. Aqui, utilizando o corante em pó, eu não vou precisar de um fundo, porque essa cor ela já é bem forte. Então, a pigmentação desse corante é ótima. Vocês vão ver que com um pouquinho de corante, eu já consigo chegar no vermelho que eu preciso. Dica para tingir, eu sempre sovo a pasta, então as meninas já deixaram sovadinha para mim, faz pouquinho tempo que elas sovaram. Vou colocar o corante no centro da minha pasta e aí eu vou fechar e vou sovando. Então, ó, coloquei aqui no centro, vou sovando. Isso é só para evitar que a gente suje demais a mão, tá? Na hora que está trabalhando. Então, corante para dentro e ela vai tingindo a nossa pasta de dentro para fora. Vocês vão ver que aqui também, o mesmo procedimento. Eu tenho um corante em pó, que não vai mudar a consistência da minha pasta. Então, por mais que você more numa região onde tem o clima muito úmido, com esse corante você consegue trabalhar, porque ele não vai mudar a consistência da sua pasta, que é o mais interessante. Então, aqui ó, eu vou sovando, a cor já começa a vir para o lado de fora. E a gente vai colocando corante de pouquinho e sovando até chegar no tom que a gente precisa. Sempre quando a gente tinge pasta americana, pasta de flores, o ideal é deixar descansar um pouquinho para que suba um tom e a gente possa trabalhar, tá? Aqui eu vou pôr mais um pouquinho. Ainda tem um pouquinho para misturar, mas eu quero um vermelho cor de cereja. Então, ó, mais um pouquinho de corante. E de novo eu sovo. Sempre pasta americana a gente tem que sovar bem para trabalhar, para que ela não fique ressecada em nenhuma parte e a gente consiga um tom uniforme. De dentro para fora, já vai ficando um vermelho bem intenso. Olha o meu tom de vermelho, sem base nenhuma. Então aqui eu não pré-tingi, não coloquei nenhuma cor de fundo. E olha a cor que a gente chega. Olha o tom do vermelho. Sem nenhuma base, com um pouquinho de corante. Vocês viram que eu coloquei 2 colherinhas só de corante e a gente já chegou nesse tom. Eu vou precisar também de um pouquinho de pasta marrom. Então, eu vou tingir agora pasta de flores com o mesmo corante, só que no tom marrom para a gente trabalhar. Agora eu estou com pasta de flores e eu vou tingir de marrom. O marrom é um dos tons mais difíceis que a gente tem para tingir. Por quê? A gente sempre consegue um tom muito claro, então a gente acaba colocando um pouquinho de preto para conseguir chegar na cor. Aqui eu vou colocar só o corante em pó e vocês já vão ver a cor de marrom que eu consigo, a tonalidade. Aqui eu tenho um trabalho, eu tenho um ursinho que eu já esculpi e o nariz e os olhos desse ursinho foram tingidos com o Grand Chef marrom. Olha que lindo! Esse é um urso de um curso que eu ministro aqui no Armazém 2000 e na Cake 2000, que é onde a gente está gravando. Esse foi um que eu fiz junto com as alunas e aí a gente já utilizou o corante em pó. Olha, eu vou virar de ladinho para vocês conseguirem visualizar melhor. Então,
eu tenho ele aqui já tingido com o corante em pó e ele fica nessa tonalidade. Então, eu não preciso fazer mistura nenhuma de cor, nem misturar com preto, nem misturar vermelho com verde. Só com o corante em pó a gente já consegue chegar na tonalidade que a gente precisa. Também na pasta para flores. Quando a gente faz modelagem, igual aqui eu fiz o nariz, fiz os olhos do meu ursinho, a gente tem peças modeladas. Então, quando a gente trabalha com modelagem, eu gosto ou de trabalhar com pasta para flores, ou de misturar 50-50 pasta de flores e pasta americana. Nesse caso aqui, eu usei só pasta de flores. E aí a gente vai trabalhar com o corante em pó, que já fica na cor que a gente precisa. E a gente não tem trabalho de ficar desmontando depois. Por quê? Se eu fizesse com pasta americana, esse nariz, principalmente o nariz que tem um peso, a pasta americana, ela vai cedendo um pouquinho e esse nariz ia ficar achatadinho. Então, com o corante em pó, na pasta de flores, ele fica mais firme e aí eu consigo chegar no tom que eu preciso. Aqui, então, olha a cor que a gente chegou. Com o corante em pó, sem grudar a pasta, ó, a pasta não fica melando, porque o corante em pó não deixa tirar a estrutura da pasta, do corante, do que a gente está trabalhando, que é o mais importante. Eu vou colocar aqui para vocês verem as cores que a gente tingiu e o resultado que a gente conseguiu chegar. O marrom, olha que lindo. Eu tingi um pouquinho de amarelo, as meninas foram tingindo para mim enquanto a gente estava tingindo as outras cores. Olha o tom do amarelo. O vermelho, que a gente fez aqui ao vivo. E o verde, que a gente fez tanto no glacê quanto na pasta. Olha que tom lindo desse verde folha. Essas cores a gente só consegue com o corante em pó Grand Chef, que vocês encontram no site do Armazém 2000. Não muda a textura da pasta, que é o que eu mais acho legal e é o que eu mais prezo para que vocês gravem. Por quê? Quem mora em região úmida vai ter problema se a gente for utilizar um corante que seja à base de água, porque vai amolecer a sua pasta, vai amolecer o seu glacê. Utilizando o corante Grand Chef, a gente não tem esse problema. Vai ficar sempre na mesma textura. E pode usar em macarrons, para tingir brigadeiro, para tingir... A gente tem também o lipossolúvel para tingir o seu chocolate. Fez um brigadeiro, quer fazer um confeito de chocolate para o seu brigadeiro colorido? Você mesmo quer tingir o seu confeito? Utiliza o Grand Chef lipossolúvel, que você vai ver que o resultado vai ficar incrível. Agora, com as cores que a gente já tingiu, já fez, já montamos para vocês, a gente vai começar a esculpir definitivamente o nosso cupcake gigante. Vamos lá?